Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês para falar como que eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar em casa. O objetivo de dividir isso com vocês é para que vocês possam ver que é totalmente possível de você fazer também, porque eu não tenho nada de diferente, nada de especial. Vocês vão perceber que é uma trajetória que pode ser a sua, né? E o principal objetivo de eu dividir isso com vocês é porque eu quero que você que tá aí do outro lado, que também tem essa vontade de trabalhar em casa e não sabe como, que você possa realizar também isso. Porque um dia isso foi um sonho muito latente no meu coração, mas eu não sabia como fazer isso. Eu simplesmente não fazia ideia de como fazer isso. Queria muito trabalhar em casa, sabia que pelo mundo existiam, né, pessoas que trabalhavam em casa, mas eu não fazia ideia de como fazer isso, eu não tinha ideia do que eu podia usar do meu conhecimento ou sobre aprender algo novo para que eu pudesse fazer isso, né, e trabalhar em casa. Então eu quero dividir muito isso com você e quem sabe plantar essa plantinha de esperança no seu coração também para que você comece essa sua trajetória também e possa mudar de vida e sair desse emprego que você não gosta, que você detesta, às vezes desse escritório, desse lugar que você trabalha. Enfim, qualquer lugar que você possa trabalhar e você deteste ficar lá trancada o dia inteiro, ganhando pouco, muitas vezes sendo humilhada, né? A gente sabe como que é. Então, eu quero dividir um pouquinho isso com vocês hoje. Então, eu trabalhei por 10 anos na área administrativa. Eu sou formada em ciências contábeis. Minha formação não é no que eu trabalho hoje, que é no design gráfico. Eu trabalhei por 10 anos em área administrativa, então contabilidade, financeiro, muito tempo em departamento pessoal, RH, sempre essa parte burocrática administrativa, né? Envolvendo papéis, cálculos, contas, tudo coisa que não tem nada a ver comigo, gente. Eu detesto essa parte, mas eu precisei trabalhar por um certo tempo nessa área para eu entender o quanto eu detesto. E principalmente hoje, trabalhando com design gráfico, eu penso, meu Deus, como eu passei tanto tempo trabalhando com algo que eu não gostava, porque o que eu faço hoje eu amo. É 1000 vezes melhor trabalhar com o que eu trabalho do que mexer com cálculos. Então, quando eu comecei nessa área, eu tinha um conhecimento mais relacionado ao Photoshop, porque eu trabalhei por um tempo, foi meu primeiro trabalho, numa loja de fotografias, então eu tinha experiência ali de retocar imagens, de fazer um convite ou outro, era um conhecimento mais básico. Eu não tinha um conhecimento de designer gráfico, mas era o que eu sabia fazer. Então vamos dizer que o Photoshop não era algo estranho para mim, né? Então eu tive esse conhecimento lá no começo da minha carreira, que foi o que me ajudou a fazer a minha transição de carreira depois. Então, como que eu fiz a minha transição de carreira? Então, vamos lá. Trabalhei por 10 anos na área administrativa e aí eu casei. Quando eu tava ali nos meus 29 anos, eu casei. Quando eu casei, gente, eu pensei, eu não quero mais ser CLT. Eu não quero ter a minha rotina de casada, que a gente sabe que vem novas responsabilidades pra gente. E trabalhar o dia inteiro fora. Eu já via minha mãe fazendo isso, eu já via o quanto era corrido, e aí eu pensava, quando era solteira, já era uma correria, eu já não tinha tempo pra nada. Imagina agora que eu vou ter uma vida a dois, uma vida de casada, vou ter meu marido, a gente vai querer também ter os nossos momentos, tudo vai ser super corrido. Então foi o momento que eu pensei, não, basta, eu preciso pensar o que eu vou fazer agora pra mudar de profissão. Porque eu também, gente, não queria mais trabalhar naquela área de financeiro, de departamento pessoal, de RH. Eu já tava no momento assim de estafa, de não aguentar mais aquela área, não aguentar mais emissão de nota fiscal, contas a pagar, a receber de financeiro, número. Eu já tava assim, ó, de saco cheio. Além de trabalhar em casa, que era algo que eu queria muito, eu também queria minha transição de carreira. E aí, né, nesse primeiros meses ali de casada, eu não trabalhei, eu fiquei por volta de uns 3 meses em casa. E aí, chegou aquele momento que a gente começa a pensar, bom, agora, né, a vida tá estabilizada, já teve a mudança de casa, já aconteceu tudo, eu preciso voltar a trabalhar. E aí eu pensei, bom, eu não quero ser CLT, eu não quero voltar para aquele trabalho, o que eu vou fazer agora? Foi então que eu recordei os meus velhos tempos trabalhando numa loja de fotografia, mexendo com Photoshop, né? Desde novinha eu mexia com uma coisinha ou outra, então
Era a única coisa que eu pensava assim, ó, isso aqui eu posso fazer, posso pegar e prestar serviço e ganhar dinheiro com isso. E por que eu também pensava isso? Porque a prestação de serviço é a forma mais rápida de você começar a ganhar dinheiro, né? Porque você começa hoje, oferece seu serviço da forma que for e começa a ganhar dinheiro, né? Não é um negócio que você vai montar, não é uma coisa que você vai começar, não. É o jeito mais rápido e fácil. Você tem um serviço, uma pessoa precisa do seu serviço, vocês fecham o negócio e é isso aí. Então eu pensei, vou pegar a única coisa que eu sei fazer, além da minha profissão que eu tinha. E foi isso que eu fiz. Peguei ali o meu conhecimento em Photoshop e, gente, quando eu falo que o meu conhecimento em Photoshop nessa época era básico, era muito básico. Esse aqui, ó, era o tipo de artes que eu fazia. E foi com isso que eu fui. Era o que eu tinha naquele momento. Eu tinha conhecimento de fazer algumas coisas no Photoshop por conta do meu trabalho anterior, daquele meu primeiro trabalho quando eu comecei lá a trabalhar aos 17 anos, mas já não se enquadra no trabalho de designer gráfico. Então, assim, eu fiz o que eu tinha, eu fiz o que eu sabia e foi com isso que eu fui. Achei uma vaga no LinkedIn de trabalho, foi meu primeiro trabalho numa agência de infoprodutos. E, gente, foi meu primeiro contrato. R$ 1.000 era o meu contrato mensal. Não era muito dinheiro, mas era o meu pontapé inicial. Deu certo. Foi a partir daí que tudo começou a deslanchar. Aos poucos, porque eu era sozinha, não tinha conhecimento, não conhecia ninguém, nenhum outro designer que pudesse me ajudar nesse caminho. E fui aí galgando o meu lugar no mundo do design gráfico até chegar onde eu tô hoje. E por que eu quis tanto trabalhar em casa? Aí essa parte mexe mais com o meu sentimento. Eu simplesmente cansei de trabalhar para os outros, mas não só no sentido de trabalhar para os outros, no sentido de ter um chefe. Cansada de passar por humilhações, muitas vezes velada, por certas humilhações do tipo você precisar ir no médico, às vezes uma rotina que você vai 1 ou 2 vezes no ano, né? Só pra ver como está o seu estado de saúde, principalmente a gente que é mulher, né? Pelo menos 1 vez ao ano a gente vai na ginecologista e era sempre aquela coisa assim, ai meu Deus, que horário que eu vou, que horas que eu marco, será que eu vou conseguir sair, será que vão me deixar sair? Era sempre uma apreensão. E aí eu pensava, meu Deus, se eu puder trabalhar em casa, eu posso marcar tranquilamente. É só avisar meus clientes que em tal momento eu não vou estar disponível e pronto. E é isso que acontece hoje na minha vida, né? Eu lembro assim, ó, que quando eu me tornei, né, designer gráfico, a primeira vez que eu fui ao médico, por coincidência, era ginecologista, eu pensei assim, meu Deus, eu não preciso mais pegar atestado, eu simplesmente vou sair da consulta e eu não vou pegar atestado. E quando ela diz assim, você precisa de atestado? E eu falo, não, eu penso assim, ai, que alegria falar isso. Eu sei que é uma coisa boba, mas são detalhes como esse que me pegaram muito, assim. Outras questões que eu também queria muito é principalmente tempo. Porque quando você trabalha CLT, eles compram o seu tempo. Não é como o nosso trabalho, né, de prestador de serviço, que você entrega resultado. A pessoa te contrata para você entregar resultado para ela. Não importa para ela se você vai fazer de madrugada, se você vai fazer de manhã, de tarde, não importa. O que importa é que no dia tal que vocês marcaram a entrega daquele trabalho, você vai entregar o que ela precisa. Diferente de quando você tá no CLT, eles compram as horas. Não importa se você é aquele funcionário ruim que fica 2 horas tomando um cafezinho, que fica passeando pela empresa, que não trabalha direito, mas eles querem estar olhando você. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá cumprindo horas de trabalho. E eu me vi assim, ó, meu Deus, eu fico o dia inteiro aqui nessa empresa presa, às vezes eu termino o meu trabalho rápido e eu simplesmente sou obrigada a ficar aqui. Eu não tenho o que fazer, eu sou obrigada a cumprir horário. E aí você sai, bate o ponto lá, geralmente 6 horas, né, vai pra casa, você chega em casa e já não tem tempo pra mais nada. Primeiro, porque você já tá cansada. Segundo, porque você vai precisar descansar pro próximo dia. E aí, o que acontecia muito comigo? Viver a semana contando os dias para que chegasse sexta-feira. Gente, quando chegava sexta-feira era assim, ó, meu Deus, o dia mais feliz da minha vida. Em contrapartida, quando chegava domingo à noite, muitas vezes eu chorava.
chorava de tristeza de começar toda aquela rotina novamente. E eu ficava pensando o que eu poderia fazer para mudar isso. E naqueles momentos eu não tinha saída, eu não entendia o que eu podia fazer. E era muito triste pra mim. Aquele sentimento do domingo à noite pra mim era muito ruim. Com ou sem musiquinha do Fantástico, aquele sentimento era muito ruim. E aí eu lembro que segunda-feira era o dia que mais acontecia isso. Eu chegava, estacionava meu carro ali na frente do trabalho e eu lembro assim, ó, de ficar e pensar, nossa, ai, não quero entrar. E se eu não entrar, o que vai acontecer? Sabe aqueles minutos que você pensa assim, ó, e se eu ligar o carro e for embora, o que vai acontecer? Né? Só que, obviamente, não tinha um plano, não tinha pra onde ir, precisava ganhar dinheiro, obviamente, né? Mesmo morando com os meus pais, mas já era uma adulta, tinha responsabilidades. E eu só ficava naquele sentimento assim, ai meu Deus, o que eu posso fazer pra sair daqui? Eu odeio esse trabalho. Aí chega aquele momento que você odeia tudo, né? Você odeia o chefe, odeia os colegas, odeia a rotina, odeia o trabalho, você só quer sumir dali. Você simplesmente, o seu sentimento durante o dia é, eu só quero que esse dia acabe rápido, porque você não aguenta mais. Então esses sentimentos foram se acumulando durante todo esse tempo. E aí como a minha vida hoje, né? Hoje a gente, lógico, né, já faz aí 5 anos que eu vivo isso e a gente por vezes acaba acostumando, mas eu vou dizer pra vocês, gente, não tem um dia que eu não pense, nossa, como é bom estar vivendo isso agora, porque se eu não estivesse aqui agora, eu estaria no escritório fazendo tal e tal coisa. Algo que é muito importante pra mim é acordar com calma. Eu realmente sou uma pessoa que eu levanto às 6 horas da manhã e eu começo a produzir o meu dia às 8. Eu realmente tiro um tempo bom pra mim. Primeiro porque eu acordo, eu sou aquela pessoa que fica na cama um pouco. Ai, se tiver uma chuvinha então, coisa que eu nunca podia fazer no CLT porque você simplesmente tem um horário pra sair de casa, né? E geralmente correndo. Então eu começo com o meu dia com calma, fico aqueles minutinhos na cama, aí daqui a pouco levanto, coloco meu roupão, né? Vou tomar meu café e o meu café com calma é sagrado pra mim, gente. Eu preparo meu café, faço tudo ali bonitinho, sento no meu sofá, ligo a minha sériezinha, a sala toda escurinha, vou tomar meu café. Ali eu já começo a dar uma olhadinha no celular, Instagram, né, vejo ali o que tá acontecendo, depois levanto, lavo a louça, faço alguma coisa na casa, né, troco de roupa, enfim, me arrumo pra vida. E esse tempo pra mim, nossa, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, pra mim é um presente. Poder ter esse momento calma no meu dia, começar meu dia com calma e não na correria, porque eu sempre começava os meus dias assim, ai, que saco, tudo de novo, eu não aguento mais isso. E aí, às vezes, aquele dia frio, ter que sair de casa, sério, assim, ó, é um conforto. Trabalhar em casa traz um conforto, uma qualidade de vida nos pequenos detalhes, né? Então, isso que é maravilhoso. Você, às vezes, não nota uma mudança drástica em algum ponto, você nota em vários pontos da sua vida vai mudando em vários pontos da rotina que você nem imaginava que seria possível. Então, outros detalhes vieram, como a rotina mais calma, né? Porque você vai controlando a sua rotina, você vai fazendo a sua agenda, poder almoçar o seu almoço todo dia, a sua comidinha, sem precisar fazer marmita, levar pro trabalho, esperar naquela fila do micro-ondas, ter aquele horário para almoçar e depois já ter que voltar para trabalhar, né? Hoje, depois que eu almoço, ajeito ali a cozinha, lavo a louça, tudo certinho, deito no meu sofá, ligo minha sériezinha de novo e dou aquela ótima descansada antes de voltar a trabalhar à tarde. E esses momentos, assim, ó, de você viver isso, né? No conforto da sua casa e o seu trabalho tá ali a poucos metros de você no seu computador, é maravilhoso. Tem dias que eu não tô afim de trabalhar aqui na minha cadeira, no meu escritório, então eu fico na sala, trabalhando no meu computador na sala, ligo uma série ali pra ficar passando. Aí no meio da tarde tomo meu cafezinho, assim, ó, é maravilhoso, são momentos de conforto que só o trabalho em casa vai trazer pra você. Isso não significa que você vai ser uma pessoa preguiçosa, que vai trabalhar pouco, muito pelo contrário, eu produzo muito, eu sou uma pessoa que leva muito a sério, eu sento na minha cadeira e eu trabalho muito, eu entrego muito resultado e eu entrego muito mais do que se estivesse trabalhando no CLT.
Então, são esses detalhes da vida que mudam tudo. Ah, chegou no meio do dia, você precisa ir no mercado comprar uma coisinha e você não quer deixar para chegar lá no final do dia e ter que fazer isso. Então você vai e faz, você não precisa pedir autorização para ninguém. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu fazia isso, eu ficava assim, ó, meu Deus, eu não acredito. Dá até aquela sensação que você tá fazendo alguma coisa errada, porque você passa tantos anos trancada lá no seu trabalho, né? Ficando naquele tempo lá, só trabalhando naquele lugar, sempre tendo que pensar em que momento que eu vou poder sair pra fazer tal coisa, que geralmente ou é no horário do seu almoço ou é no fim do dia, porque quando você chega de manhã tá tudo fechado. Então agora, tipo, eu posso pegar momentos do meu dia durante o dia em horário comercial e resolver coisas minhas. E isso adianta muito a vida, principalmente porque você não precisa esperar pelo final de semana e muito menos para depois das 6 horas ou no horário do seu almoço para fazer essas coisas. E isso se encaixa em tudo. Médico, resolver esses problemas burocráticos da vida, um mercado, qualquer coisa. Então, assim, pra mim, trabalhar em casa foi mais uma questão de qualidade de vida mesmo, de tempo. Quando eu falo tempo, é tudo isso que eu tô me referindo pra vocês. Foi muito mais disso do que de salário. Na verdade, quando eu quis fazer minha transição de carreira, eu vou ser sincera pra vocês, eu nem pensava assim, ó, eu vou fazer minha transição de carreira agora porque eu quero ganhar mais. Não era esse o ponto. O ponto era realmente a qualidade de vida que eu queria. Na verdade, a nova rotina de vida que eu queria, que eu sonhava. Porque eu já sonhava isso há muito tempo. Muito tempo. E aí eu queria realizar isso de verdade na minha vida, que foi quando eu casei. Mas lógico, né, gente? Também não vou poder deixar de dizer isso pra vocês, que a minha vida financeira mudou muito. Pra vocês terem uma ideia, em todo o tempo que eu trabalhei no CLT, sendo formada, tá? Sendo formada, tendo estudado ali 4 anos na faculdade, eu sempre ganhei um pouco mais de um salário mínimo. Meu salário nunca passou de R$2.000. E eu trabalhei 10 anos nessa área. Desses 10 anos, 5 anos foi em uma empresa só. Então, para vocês terem noção do quanto a gente também não é valorizada. E eu lembro que, obviamente, quando eu comecei no design gráfico, falei para vocês que o meu primeiro contrato foi de R$1.000. Eu era iniciante, não sabia direito por onde ir, porque não tinha alguém para me ajudar, para iluminar meu caminho, né? Demorei um pouco até me encontrar, mas eu vou dizer pra vocês hoje, 5 anos depois, que eu ganho muito mais do que eu já imaginei ganhar quando eu era CLT, né? Quando eu já tava ali no meu 2º ano de designer gráfico, que foi quando as coisas começaram a clarear mais, eu já comecei a conquistar meu lugar no mundo, né, da profissão, entender mais como ganhar dinheiro. Eu comecei já a ganhar muito mais como CLT, né? Nunca imaginei já conseguir ganhar isso. Eu lembro que no 3º ano... Eu lembro que no 2º ano eu já tava conseguindo ganhar R$4.000. E eu lembro que pra mim, assim, foi um acontecimento. Eu olhei e pensei, meu Deus, eu era uma pessoa que não ganhava mais de R$2.000. E assim, CLT, R$2.000 na carteira, né? Não é o líquido que vem lá pra gente, né? Com desconto de imposto e das coisas tudo que tem. Então, assim, e ganhava R$4.000 limpo, porque daí você trabalha como PJ, você é uma empresa prestando serviço para outras empresas, então não tem desconto de imposto nenhum, você só paga a sua guia de imposto mensal, que do MEI, né, do seu CNPJ, que também não é nada exorbitante de dinheiro. Então a minha vida financeira também mudou muito nesse aspecto, né, porque antes o dinheiro parecia que não dava para nada. E de repente eu me vi, né, começando a conquistar coisas materiais e do meu trabalho também, que antes não era possível. Então, e sem contar, né, que como você é um profissional autônomo, você é uma empresa, você vai trabalhar para quantas pessoas você quiser, para quantos clientes você quiser. Se você precisar de ajuda, você contrata mais gente para prestar serviço para você mesmo. Então, você tem uma liberdade de conduzir a sua carreira e ganhar mais dinheiro que nenhum trabalho CLT vai permitir isso para você. E o melhor de tudo, trabalhando no conforto da sua casa. Então, gente, se vocês ouviram isso tudo até aqui e se identificou também com a minha história,
Eu convido vocês a mergulhar nessa profissão, porque essa profissão mudou a minha vida e o meu objetivo, como eu já falei no vídeo do Reels, é um só, é trazer vocês para poder desfrutar dessa vida também, tirar dessa vida do CLT que eu sei que você detesta e poder viver o novo na sua vida, viver uma realidade diferente que às vezes você até nem imaginava que poderia ter. Então começa hoje a dar o primeiro passo. Você não precisa dar um passo gigantesco, dá um primeiro passo só. Coloca só o dedinho lá, experimenta, ouve, quem sabe? Quem sabe não é o começo da sua mudança de trajetória de vida profissional. Então eu preparei uma aula em que eu ensino como trabalhar em casa sendo designer gráfico, que é a minha profissão, que foi o que mudou a minha vida. Mesmo começando do zero, porque como eu disse pra vocês, eu comecei do zero, eu tinha pouquíssimo conhecimento. O meu computador era um notebook desses comuns, gente, não tinha nada demais, era um Dell, super normal assim, de abrir documentos, de mexer na internet, ele não tinha nada de potência. Eu realmente fui com o que eu tinha e com a minha super vontade de começar a trabalhar em casa. Então, tudo que eu vivi e que eu vivo hoje, eu quero que você possa desfrutar também. Porque eu sei exatamente como é esse sentimento terrível de estar nesse trabalho que você detesta, ainda ganhando pouco e muitas vezes sendo humilhada. E eu também já fui iniciante, né? Muito iniciante nessa área. Eu também já fui iniciante, com muito medo de ir, não ir, de tentar, não tentar, se eu vou saber fazer, não vou saber fazer. Mas honestamente, a única coisa que eu queria muito era trabalhar em casa e eu me agarrei nisso com tudo. Quando eu descobri que eu poderia ter essa profissão, que eu poderia aprender ela e poderia trabalhar em casa, eu me agarrei nisso. Eu não pensei se eu ia aprender ou não, se ia ser difícil ou não. Eu não pensei em nada, eu só fui porque era a oportunidade de eu me agarrar e realmente poder realizar meu grande sonho. Então, clica aqui embaixo e começa hoje a mudar a sua vida sendo designer gráfico. Comece hoje a mudar a sua vida profissional e com toda certeza melhorando muito a sua vida pessoal. Isso aqui, gente, não é uma promessa de ganhar dinheiro fácil, né? Eu não ensino isso. O que eu ensino é como vocês podem ganhar dinheiro tendo qualidade de vida trabalhando em casa, prestando serviço por meio dessa profissão que é o design gráfico. Você vai prestar serviço assim como eu presto serviço e ganhar o seu dinheiro de forma honesta, sem passar perna em ninguém, sem dar golpes em ninguém, sem mentir para ninguém, tudo de forma honesta e transparente, porque é uma prestação de serviços. Então vem que eu te espero lá do outro lado, só clicar aqui embaixo.